Quem está na linha com a gente é o João Moro, ele que é subsecretário de Fomento e Incentivo Cultural do DF, vai falar sobre um tema muito importante, que é a cara da Nova Brasil também. João, bom dia, bem-vindo. Bom dia, pessoal. Obrigado por me convidar para falar aqui sobre o Fundo de Apoio à Cultura, sobre a cultura de Brasília. É sempre um prazer. Muito bom, a gente que agradece. Vamos começar então explicando um pouco sobre o que é esse Brasília Multicultural de 2023, que seria então o primeiro bloco aí desse Fundo de Apoio à Cultura, para que os agentes culturais do DF possam obter esse apoio por parte do governo e continuem trabalhando. É isso? É isso. O Fundo de Apoio à Cultura, ele é o grande motor, né, da produção cultural aqui do Distrito Federal. Então, a gente tem buscado diversificar cada vez mais, tentar trazer pessoas novas para participar, né, da concorrência, porque no final das contas é um edital, é uma concorrência mesmo. A gente tem aí, espera aí uma inscrição, uma competição bastante alta. E nesse primeiro bloco de editais a gente lançou 2 categorias, a categoria Cultura de Todo Tipo, na qual os agentes culturais podem inscrever seus projetos de acordo com a linguagem, né? Então a gente colocou diversas linguagens culturais, projetos de até R$100 mil ou entre R$100 mil e R$200 mil. Então a gente tem aí fotografia, artes visuais, jogos eletrônicos, capoeira, teatro, música, ópera, enfim, são 24 categorias diferentes nas quais os agentes culturais podem inscrever seus projetos. E, para além disso, a gente tem a categoria Meu Primeiro FAQ, para aqueles agentes culturais aqui do DF que nunca assinaram um termo de ajuste, que nunca venceram nenhum tipo de edital. A competição é exclusiva para essas pessoas que nunca venceram nenhum edital, está dividida em 10 linguagens para projetos de até R$80 mil. A gente tem buscado, né, atingir cada vez mais, chegar cada vez mais em novos agentes culturais, porque é muito importante essa desconcentração, essa descentralização e, fundamentalmente, a democratização do Fundo de Apoio à Cultura. Me perdoem o clichê, mas o meu primeiro FAQ a gente nunca esquece, não é isso, João? Exatamente, esse é o espírito da coisa, Até falando do meu primeiro FAQ, né, para você participar do edital, para você se inscrever, concorrer no edital, você precisa ter o seu cadastro de ente e agente cultural. E a gente bateu, sexta-feira, com a última lista aí de SEACs, que é a sigla do cadastro de ente e agente cultural, a gente bateu 5.194 SEACs válidos. É o maior número da história do Distrito Federal em SEACs válidos. A gente está muito feliz com esse crescimento. Em 2019 para 2020 eram 3.200 mais ou menos válidos, então dá um acréscimo muito grande, de mais 50%, né? Então estamos muito felizes para isso, para que todo mundo consiga chegar no Fundo de Apoio à Cultura. Ô subsecretário, e qual é o valor total, qual é o montante que vai ser distribuído aí entre esses projetos todos? Para esse primeiro bloco de editais, a gente está com um valor total de até R$30 milhões. Certo. E por que eu falo até R$30 milhões? Porque o valor pleiteado pelos agentes culturais não é necessariamente o valor máximo da linha colocada, né? Então, a gente tem uma linha, por exemplo, no meu primeiro FAQ, os projetos são de até R$80 mil. Mas se você quiser apresentar um projeto de 75 mil, não tem problema, né? Você vai apresentar o seu projeto de 75 mil. Então, por que eu digo até R$30 milhões? Porque pode ter um monte desses projetos com os valores menores que não conseguem chegar não conseguem completar os 30 milhões. Então, são são no mínimo 265 projetos e no valor de até R$30 milhões. Perfeito, João. Essas inscrições podem ser feitas até quando? Vamos dar o servição aí para quem está nos ouvindo. Boa, super importante. Vou até começar então um pouquinho antes. No YouTube da Secretaria, a gente tem um passo a passo aí de como inscrever o seu projeto, de como escrever o formulário de inscrição. Eu mesmo que faço esse passo a passo. E depois disso, a gente vai ter amanhã uma live Tira Dúvidas a partir das 7 da noite lá no YouTube da Secretaria. As inscrições estão até quarta-feira, dia 17, às 6 da tarde. Elas podem ser feitas, elas têm que ser feitas
no formulário online, que pode ser encontrado no site da Secretaria de Cultura, cultura.df.gov.br, e lá está tudo explicadinho, o que faz, o que não faz, os quesitos a serem avaliados dentro do edital, enfim, está tudo mais mastigado lá pelo site da Secretaria de Cultura. João, para finalizar, deixa eu só fazer um comentário contigo. A gente tem uma das missões aqui no Jornal Nova Brasil Brasília, que é desmistificar coisas que vão sendo repetidas em Brasília há anos, e as pessoas vão se convencendo erroneamente disso. Uma delas é que a gente escuta até hoje gente que diz: Brasília não tem cultura, Brasília não tem o que fazer, Brasília não é uma cidade morta, Brasília é uma cidade fria, tem que ir para São Paulo para ver peça de teatro. E eu fico imaginando vocês aí, num momento como esse, a quantidade de coisas que vocês recebem, né? E como isso é um termômetro de quão fervilhante é a nossa cultura na capital do país, não, João? Ela é muito grande, muito fervilhante, gostei da palavra. Ela é realmente muito forte e me entristece, na verdade, ouvir essas pessoas falando isso de São Paulo. Eu que nasci no interior de São Paulo e vivi na cidade de São Paulo, posso te dizer que Brasília não deve nada a nenhuma dessas cidades que o pessoal fala que tem muito mais cultura. Hoje, só no Fundo de Apoio à Cultura, a gente tem 1.800 projetos em execução. Entre, claro, teatro, circo, música, livros, produções, roteiros, filmagem, produção de filmes, né, de audiovisual. Então, eu acho que isso... Obrigado pela oportunidade de a gente desmistificar isso, porque é exatamente isso. A gente tem uma cultura pulsante, não só nas regiões centrais do Distrito Federal, como em todas as outras cidades. A gente, inclusive, para o segundo bloco de editais, vai trazer o Cultura em Todo Canto, que é voltado para projetos culturais que são realizados nas regiões administrativas que não são as centrais. Então, eu vejo que isso é uma grande falácia mesmo, né? A gente tem uma cultura pulsante, a gente tem muita coisa acontecendo o tempo todo, e o FAC é, na verdade, só um dos mecanismos para isso, né? A gente tem diversos outros projetos que são executados via termo de fomento, lá pela Secretaria, tanto na Subsecretaria de Economia Criativa, como na Subsecretaria de Difusão e Diversidade Cultural. Aliás, um beijo para as minhas colegas Ângela Inácio e Sol Montes, que são as subsecretárias responsáveis pelas áreas. E, claro, a gente tem ainda 25 equipamentos culturais da Secretaria de Cultura, que tem aí suas mostras permanentes, seus eventos, tudo acontecendo. Então, dizer que a cultura de Brasília é morta, que a cidade é morta, que não acontece nada, é uma mentira deslavada, para falar a verdade. Hoje não é 1º de abril, mas era por aí, viu? Muito bem. Esse foi João Moro, subsecretário de Fomento e Incentivo Cultural do DF, ao vivo com a gente aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. João, excelente semana, bom trabalho. Para vocês também, muito obrigado, e não se esqueçam de se inscrever no FAC até quarta-feira, às 6 da tarde. Grande abraço. Valeu, João.